Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor, Ele tem prazer em fazer coisas para nós, em dar coisas para nós, vamos dizer dessa forma. Porque Ele é nosso Pai, irmãos. Ele é o nosso Pai antes de ser qualquer outra coisa, antes de assim, manifestar todos os seus outros atributos. Ele é nosso Pai e Ele tem prazer em fazer as coisas para nós e também através de nós. Então, qual que é a nossa parte, irmãos? É sermos os filhos obedientes, é sermos totalmente submissos ao senhorio de Jesus, é estar alinhado ao coração dele e ao que ele assim deseja fazer e tem para fazer, irmãos. E isso é o mínimo que nós podemos fazer, né? Diante de tudo aquilo que ele já fez por nós e que ainda assim ele faz, irmãos, todos os dias. Aleluia, porque esse é o nosso Pai, irmãos. Esse é o Senhor. E aí, irmãos, o Senhor me levou lá para Josué, no capítulo 24, nos versículos 9 e 10 em específico. Ali a Bíblia está descrevendo sobre Balaão, de que o Senhor ele não deu atenção a Balaão e não deixou Balaão amaldiçoar o seu povo, mas ele inverteu para que Balaão abençoasse. Mas tem um ponto aqui, irmãos, muito importante. Quando o Senhor toma Balaão, quando ele já está ali diante do rei Balaque, o Senhor não estava usando Balaão em profecia. O Senhor estava intervindo para que Balaão não profetizasse, não amaldiçoasse o seu povo. Então, irmãos, por que o Senhor não usou mais Balaão? O Senhor, ele interviu para que Balaão não liberasse as coisas que estavam no coração dele e assim amaldiçoasse o povo. Então, ele não foi usado pelo Senhor ali. O Senhor interviu para que ele não amaldiçoasse. Porque, irmãos, a gente vai lá para Números, no capítulo 22. Agora eu não me lembro se é no versículo 22 também. Que diz que o Senhor se irou quando Balaão, ele respondeu ao convite do rei Balaque e ele foi até o rei. E nesse versículo descreve de que o Senhor irou-se porque Balaão foi. O Senhor, irmãos, já conhecia as intenções, a inclinação do coração de Balaão. E mesmo assim Balaão foi. Aí o Senhor então ali usa, a mula de Balaão, que viu o anjo e ele não viu. E ali o Senhor já tinha se irado com ele, né? Mas enfim, só estou aqui resumindo para você entender o que o Senhor está falando neste dia. E aí então, irmãos, Balaão vai. E aí o rei Balaque, irmãos, leva Balaão em 3 lugares altos, ou em 3 montes, podemos dizer assim. E justamente o primeiro que o rei Balaque leva Balaão é o monte ou lugar alto, você pode ver descrito dessa forma, de Baal. Olha isso, irmãos. Se ele que então se dizia ser um profeta do Senhor. Então, quando ele vai, ainda assim ele vai, e o rei vai levando ele em lugares altos para que os olhos de Balaão ficassem atraídos, por aquilo que o rei estava oferecendo para ele, porque o rei queria, porque queria que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Então, o Senhor, ele não está ali usando Balaão. O Senhor interviu para que Balaão não amaldiçoasse o povo, porque o Senhor já conhecia as intenções do coração de Balaão, irmãos. Então, o Senhor ali já não ouvia mais Balaão. O Senhor, ele simplesmente o tomou para intervir, para que Balaão não fizesse aquilo que estava no coração dele, o qual era a inclinação do coração dele, e o qual assim ele estava sendo atraído, a fazer.
O rei ali mostra as riquezas, mostra o tamanho das terras, mostra tudo ali para atrair ele, para que ele fizesse o que o rei queria. Então, irmãos, o Senhor ele não ouve todo mundo. O Senhor, irmãos, ele tem prazer em dar as coisas para nós, em fazer as coisas para nós, quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos, quando estamos alinhados ao coração dele. E quando nós pedimos ou clamamos, de fato, alinhados ao que o Senhor quer fazer e deseja fazer, na maioria das vezes, irmãos, o Senhor atende de prontidão. Aleluia. E só para você entender aqui essa referência do posicionamento de Balaão. Você vê que ele foi ali, ele estendeu uma conversa que ele não tinha nem que ter dado, né? Extensão nem no primeiro momento, nem no primeiro contato com este rei Balaque, porque ele já sabia muito bem que ele não poderia profetizar contra o povo de Deus, se ele de fato assim era um profeta, né? Mas ainda assim ele foi, mas o Senhor interviu para que ele não fizesse o que estava na inclinação do coração dele, né, irmãos? Porque Balaão negociou totalmente aquilo que ele tinha e poderia ter com o Senhor, né? Então, irmãos, e aí nós vamos para Jesus. E quando Jesus, ele depois que ele é batizado nas águas, ele é levado ao deserto. Jesus fica lá 40 dias em jejum e Satanás vem então para tentar o Senhor. Mas vejam só, este ponto aqui que eu citei de Balaão. Balaão ele foi levado em 3 lugares altos ou em 3 montes, né? E assim o rei estava tentando crescer o olho dele, mostrando o tamanho da terra, das coisas, o quanto era bonito, quantas riquezas tinha. E aí quando Satanás está tentando Jesus, irmãos, Satanás só precisou levar Jesus em um monte. Ele levou ele num lugar alto e começou a mostrar exatamente, né, assim retratando o que aconteceu com Balaão. Só que Jesus, irmãos, sabia muito bem quem ele era. Ele, né, de não negociar aquilo que ele recebeu do Pai e da missão dele, daquilo que ele tinha que fazer. Então, o Satanás leva ele num lugar alto e mostra tudo e fala: isso daqui tudo que eu posso te dar se você me adorar, se você se curvar diante de mim. E Jesus, irmãos, ele só dá uma resposta: afasta de mim, Satanás. Não adorareis nenhum outro Deus, senão o meu Deus, senão o Senhor. E Satanás ali, irmãos, acabou. Ali o Senhor ele já cortou, né, qualquer outra artimanha que Satanás poderia usar para ele quanto a isso. E era este posicionamento que Balaão deveria ter tido desde o primeiro momento de início de conversa com o rei. Então, irmãos, o Senhor, o Deus Pai sempre deixou claro, e depois que Jesus ainda é batizado, ele fala do prazer que ele tem no Filho. Porque Jesus estava sempre alinhado com o Pai, estava ali totalmente focado na sua missão, não negociou o que recebeu, não pecou contra o Senhor, passou por todas as tentações, por todas as dificuldades para nos ensinar, mas ele permaneceu firme e fiel, e assim o Pai fez o que tinha que fazer, com prazer, nele e através dele, irmãos. E aí então a gente vai lá para 1 Samuel no capítulo 1, irmãos, quando Ana parou de murmurar, parou de se lamentar, que ainda não tinha tido filhos e tudo mais, e ficava se comparando com a outra. Quando Ana se posiciona e ora em linha, ora alinhado, aquilo que o Senhor queria um profeta. Então, quando Ana ora alinhado, ora, né, alinhado com aquilo que o Senhor queria, aí então, irmãos, o Senhor ele responde de prontidão aquela oração e aquele clamor. Assim também foi com Neemias, quando ele ora e clama indignado e se dispõe, diz ao Senhor: me envia para que eu reconstrua os muros de Jerusalém. O Senhor não só ouve, mas se inclina para ouvir, atende o clamor de Neemias e o envia para fazê-lo. Então, irmãos, o Senhor ele tem prazer de fazer as coisas para nós e através de nós. Quando nós estamos fazendo a nossa parte, quando sabemos o nosso devido lugar. Então, o Senhor ele confia mais, o Senhor ele faz mais, irmãos, e ele tem prazer nisso. Então,
Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda o que o Senhor está falando neste dia, irmãos. E é o mínimo que nós fazemos, diante de tudo que Ele já fez, diante de quem Ele é, irmãos.